Livros como Game of Thrones, filmes como Star Wars ou até mesmo games como Final Fantasy podem fazer parecer que seus criadores construíram sem esforço um mundo de fantasias do nada. Na verdade, esses mundos podem parecer tão reais quanto o mundo em que você vive. Mas como eles fazem isso? Talvez a pergunta mais importante seja como você que está nos assistindo ou nos ouvindo aí pode fazer isso. No segundo episódio do Além dos Dados, vamos desbravar esse mar de dúvidas e incertezas que permeiam a criação de mundos no RPG e na literatura. E para isso, eu convidei duas pessoas que, além de terem experiências no assunto, são grandes parceiros aqui da editora. O primeiro é o autor do cenário Crônicas de Ekar. Ele joga RPG há mais de 22 anos, narra pelo menos 17 e há 4 anos vem narrando profissionalmente, hein? Participou das palestras sobre RPG e literatura que fizemos em eventos como a Bienal do Livro de Pernambuco. Pelas palavras do próprio, colecionador de canecas, habilidades inúteis e talentos questionáveis, com vocês, Igor Kurosaki. E aí, meu querido, tudo certinho? Fala, meu povo, Igor Kurosaki na área. Hoje aí pra gente conversar um pouco sobre criação de mundos, criação de cenários. Agradecer aí ao Neto pelo convite. Satisfação enorme mais uma vez estar aí com essa parceria com Crônicas. E é isso, galera. Vamos conversar sobre RPG. RPG é vida e criação de cenário também. O segundo, mas não menos importante, é o autor da saga Sete Virtudes, saga essa que se passa dentro do cenário Crônicas de Ekar. A saga já conta com 2 livros publicados e com um terceiro a caminho. Figurinha carimbada aqui da editora, também esteve conosco na Bienal do Livro de Pernambuco, palestrando sobre literatura e RPG, além de autografar algumas unidades de sua obra. Com vocês, Jefferson Diniz. E aí, meu querido, como é que tá por aí em Alagoas? Olá, Neto. Fala, Igor. É um prazer estar de novo com vocês. Cada alegria de reencontro parece única, né? Olá, pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Aqui em Alagoas o negócio está movimentado, né? Nós vamos falar hoje sobre esse tema maravilhoso que é a criação de mundos. E aí, o que a gente puder fazer para tirar todas as dúvidas, nós vamos tentar. Beleza? Olha aí. Tamo com 2 pessoas aqui de peso, galera. Galera que já tem livro publicado, a galera que, joga RPG há não sei quantos anos. E pra começar, eu já queria começar o papo aqui focando no cenário Crônicas de Ekar. E, Igor, eu queria saber, assim, como é que surgiu, de onde veio a ideia de criar um cenário novo? Porque, assim, o que acontece? A gente que joga RPG, a gente sabe que existem vários cenários já existentes, principalmente de fantasia medieval, né? E se a gente for falar sobre sistema, cada sistema novo que surge já surge com um cenário novo, né? E a gente sabe que existem milhões de cenários por aí. Mas eu quero saber de você, de onde que veio essa ideia de, não, eu preciso criar o meu cenário. Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, o Ekar meio que foi autoconstruído, assim, né? Na real, quando eu comecei a narrar, acho que lá em 2005, talvez um pouco antes, eu comecei a narrar em Tormenta, né? Acho que como muitos RPGistas daqui de Pernambuco e provavelmente aí do Brasil, a galera mais da minha época. Mas, assim, na época que eu comecei a narrar, a gente não tinha acesso a tantos materiais, a tantos livros, os cenários, né? Não só de Tormenta, como dos outros cenários também. Era basicamente aquela época que um amigo distante tinha um livro e aí a pessoa tinha alguma xerox aqui, outra ali e tal. E aí, quando eu narrei minha primeira mesa, eu comecei a criar cidades, criar cenários, assim, né? Ambientes e tal. E aí chegou numa época que eu tinha tanta coisa construída, né, que num dado momento um jogador nosso chegou com aquele livro famoso Reinado, né? Eu trouxe o livro do cenário, o livro de Tormenta, não sei o que, de arte, pá, e a gente começou Caramba, a colher. Tormenta é um clássico, mano. E a gente, bicho, muita coisa aí diferente de Tormenta e tal, né? Alguns conceitos mais básicos, mas assim, eu já tinha criado tanta coisa, disse, cara, eu não vou jogar fora tudo que eu criei para narrar com os livros oficiais
do Reinado. Nada contra, porque eu sou fã de Tormenta, enfim. Sim, sim. Mas eu já tinha criado tanta coisa, tantas cidades, tantos ambientes, tantas situações, NPCs e tal. Eu assim, vou criar um cenário próprio. Não vou jogar isso no vento, né? Vou criar um cenário próprio. E aí eu comecei a me dedicar, a me empenhar mais em criar realmente um mundo, assim, não do zero, porque o mundo já estava mais ou menos ali criado, mas assim, criar toda uma lore de construção de mundo, de como o mundo surgiu e coisa e tal. Basicamente foi isso. Sim. O mundo foi criado em virtude da necessidade de um material para se jogar e da falta de material para se jogar Sim, lá sim, sim. no comecinho, há uns 15, 17 anos atrás. Pouca coisa, pouca coisa. Mas, cara, quais foram as tuas principais inspirações, assim, pra criar o cenário de Crônicas de EK? Porque, assim, inspiração, na real, não falta, né? Principalmente pra gente que consome bastante literatura de fantasia medieval, mas cara, ele tem coisas que a gente consegue identificar ali, algumas inspirações, mas tem outras coisas que são muito particulares. Então eu queria entender como foi esse teu processo criativo aí. Em quais livros, em quais séries ou filmes tu se inspirou para criar as coisas? Qual foi o caminho que tu traçou nessa construção? Então, partindo da criação própria, né, de Ekar como um universo, como um cenário, Tormenta, né, o pouco que a gente conhecia sobre, Sim, e outros cenários também, Greyhawk, Dark Sun e por aí vai. Mas, assim, eu costumo dizer que a gente, enquanto RPGista, tem muito isso de cenário de fantasia medieval. Tem esse conceito, né? Esse título. sim. Fantasia medieval. Eu costumo dizer, passei a acostumar a dizer depois de um tempo, que EK é um cenário de fantasia. Né? Ponto. O medieval é só uma parte de um continente lá que tem aquele aspecto mais medieval, Sim, cavaleiros, sim. dragões, coisas do tipo. Mas, assim, eu me inspirei muito em Caverna do Dragão, nos cenários de Greyhawk, de Arton, de Tormenta. Me inspirei bastante em Tolkien, embora que seja um cenário High Magic, né? Diferente do que é ali mais ou menos o Tolkien. Tolkien é um cenário com magia naquele Sim. limiar ali entre Low e High Magic, mas basicamente são essas. Além de inspirações da nossa própria cultura, assim, da nossa própria cultura quanto mundo. Né? Sim, sim. Tenho muita coisa que eu puxei da nossa cultura, né? Da miscigenação da nossa cultura, da cultura indígena, da cultura iorubá, da cultura maori lá na Oceania, né? De outras culturas africanas para incorporar ao cenário. Pô, bacana. Por isso que eu costumo dizer que ele não é um cenário de fantasia medieval. Né? Ele tem um pouco ele tem essa pegada, né, de fantasia medieval, Sim, coisa sim, como a sim. gente conhece, até porque o cenário propriamente nasceu ali nos moldes do 3.5. Né? Sim, sim. Mas, assim, eu costumo dizer que ele é um cenário de fantasia. Cara, isso é bem interessante, porque sempre quando a gente fala sobre criação de mundo, principalmente de cenário de fantasia medieval, a gente sempre meio que. Você falou aí que se inspirou um pouco também no cenário da 3.5. A gente meio que tende a fazer isso, né? A pegar um cenário que já existe e ir modificando uma coisa ou outra e tal. E aí a gente acaba meio que preso às regras daquele mundo que foi estabelecido por outra pessoa, né? E aí, cara, isso que você falou de EK é muito massa, eu acho muito interessante, porque acontece justamente isso. Você não se prende às regras daquele mundo que você se inspirou. Você pegou como inspiração algumas coisas, mas por ter e você trabalhar com outros temas e outros subcenários, vamos colocar assim, dentro do cenário de Crônicas de EK, ele torna-se um cenário muito mais livre, muito mais abrangente, né? Você poder transitar entre vários subgêneros ali e tá dentro de todo um cenário só, né? Assim, tudo conversando entre si, né? Muito bacana isso, mano. Jeff, e aí eu quero saber de você, mano. Como é que foi escrever... A gente vai falar da saga, né, do segundo livro já já, mas como é que foi escrever um livro num cenário que
que ainda tava, né, naquela época em construção ali. Como é que foi esse processo? Porque é muito fácil a gente imaginar a galera que escreve e tal. Quem escreve geralmente cria o seu universo ali, né? Então, eu mesmo vou me colocar aqui como exemplo. Eu tô criando um universo onde eu pretendo ambientar as minhas histórias. Mas outra coisa é eu ambientar uma história que eu tô escrevendo num cenário que tá sendo criado por um amigo meu que tá criando ali e jogando também e tal. Como é que foi esse processo? Conta aí pra gente um pouquinho. Certo. Uma das coisas que eu avaliei, né, durante o processo de criação, inclusive já escrevendo o segundo livro, é que nós RPGistas, principalmente na época que começamos a jogar, eu comecei a jogar há 20 anos, então muito próximo da época que o Igor também começou, nós temos mais ou menos as mesmas referências, né? Viemos de Tormenta, de Grey Walker, Sim, enfim. sim. E talvez isso nos dê uma bagagem mais ou menos semelhante de expectativas do que seria um cenário. E aí, engraçado que Sete Virtudes ele foi construído através de mesas que eu narrei. E quando eu fui transformar isso, né, depois que eu escrevi o livro, e dentro do livro, já estava nos últimos capítulos do primeiro livro, eu percebi que eu estava escrevendo em Tormenta e isso poderia me gerar um problema. E eu conversei com o Igor, e eu disse, Igor, nós nos conhecemos num projeto, né, que é o Conselho Nacional de Mestres de RPG. Sim. Começou como um grupo simples e hoje, graças a Deus, tem se perpetuado. E aí no grupo eu falando, gente, eu vou lançar meu livro, mas eu estava lançando como hobby e agora eu quero comercializar. Mas não pode ser em Tormenta, então para mim a obra está perdida. E aí o Igor disse, não, Jefferson, eu tenho um cenário, inclusive, que eu tenho muita vontade de lançar, né? Ainda não está o momento porque eu não comecei a escrever a estrutura dele como livro, mas eu posso fazer uma parceria e tu lançar no meu cenário. E o que é engraçado é que tudo que tinha rolado na mesa, vamos dizer assim, ó, grande parte do que eu tinha narrado ao longo dos 15 anos em Sete Virtudes, uma boa parte disso se encaixava com o Ekar, com o que já tinha lá. Sim. Né? Talvez por essas referências que nós temos, né? por essas inspirações, vamos dizer assim, para criar histórias, então tudo era muito mais assim aproximado. E aí foi uma parceria perfeita, né? O cenário nós não precisamos nem mudar muita coisa. Eu pegava uma cena e eu dizia, Igor, eu preciso de uma floresta assim, assim, assim. E ele dizia, no meu cenário tem uma floresta parecida e é tal lugar e contava, como por exemplo as montanhas uivantes, né, de Tormenta, onde um dos personagens protagonistas começou lá. Sim. E aí ele vai e traz um cenário, né, muito parecido, e aí encaixa-se perfeitamente, né? E de contrapartida, muita coisa também tem sido assim inserida dentro do cenário de EK por uma discussão entre o Sete Virtudes e o Igor, o autor do cenário. E eu Sim, acho sim. muito engraçado. Já trazendo aqui um pequeno trechozinho de referência dessa mistura que é dinâmica e muito engraçada, foi um deserto que eu estava no meu segundo livro, eu estava escrevendo, né? E aí eu conversando com o Igor, eu disse, Igor, eu preciso de um deserto grande e para construir uma cidade em ruína nesse local. Aí ele disse, eu tenho um deserto chamado Deserto de Atroz, né? Aham. E aí esse deserto é grande pra caralho, velho. E aí no meu livro ficou assim: o Sol parecia muito mais próximo da Terra, o calor escaldante em Atroz era capaz de tostar qualquer ser humano que vagasse por mais de uma hora sem proteção apropriada. A visão das ruínas de Bagarai, que foi o que ele disse, é grande pra caralho, tremia enquanto as partículas de água contidas no ar evaporavam. Então, assim, tem muita Cara, coisa que muito vai bom. surgindo, a gente conversando. E aí eu achava que ele tinha falado que havia uma ruína grande chamada Sim. Bagarai. Mas não, ele estava usando a referência, né? Sim, sim, Para não sim. dizer um palavrão. E acabou se tornando parte do livro, parte do cenário. Cara, muito, muito bom, mano. Essas coisas, assim, quando a gente pega o livro pra ler, a gente não tem noção, né? Às vezes um nome mega criativo e tal, que surge, e surge de uma brincadeira e tal. Isso é que torna, acho que principalmente o RPG, né? Uma parada única, assim, né? Pra quem joga, a gente sabe que a experiência é marcante, né? Uma vez eu escutei alguém falando, quando estavam testando um novo jogo,
foi até um jogo chamado City of Mist. Tá até pra sair, aí saiu em financiamento coletivo e tal. E aí tinha uma galera jogando pra testar o jogo e eles falaram o seguinte: cara, a gente construiu um épico de fantasia. Só que só a gente vai ter acesso a isso. Então, cara, quem joga RPG, a gente que joga RPG sabe o quanto essas coisas são espontâneas, né? Que acabam surgindo. E isso a gente acaba aproveitando, como você aproveitou aí, Jeff, para incluir no cenário. E acabou se tornando algo, como é que se diz? Algo fixo dentro do cenário, né, Igor? Exatamente. Essa parte do bagarai é engraçado porque, assim, essa expressão, né, para substituir aquele palavrão, Sim. né, é uma expressão que a minha galera tinha no início da adolescência lá em Paulista, velho. E aí a galera falava... não, eu acabei escrevendo, assim, Sim, sim. lá o bagarai, só que eu escrevi e, para mim, foi aquela coisa. Eu escrevi a expressão e, para mim, ele talvez entendesse. Aham. E aí ele colocou o nome, e a ruína não tinha nome, né? Era ruína. Enfim, o cenário, o EK, ele é um mundo ainda em construção, beleza? Tá, sei lá, uns 15 anos aí, mas assim, ele ainda é um mundo em construção. E aí era um dos lugares que não tinha nome. E não, assim, não necessariamente precisaria ter nome. Sim, mas sim. aí ele não colocou as ruínas de Bagaraios. Então, é fantástico. Você sabe, vai ser o nome agora das ruínas. E aí criou a história, criou a lore em cima e tá aí, né? E não só as ruínas, né, de Bagarai, muita coisa assim que o Jeff, porque o que é que a gente fez, né? Quando surgiu essa necessidade de ele escrever os Sete Virtudes, eu estava com o meu cenário, até então era um cenário que eu tinha criado mais para jogar com os meus amigos, né, com a minha galera e coisas do tipo. Eu não tinha RPG como ferramenta profissional, vamos dizer assim. Mas aí, quando ele escreveu, sobretudo o primeiro livro, porque eu disse isso, Jeff, ó, eu tenho um cenário, o cenário está enfim, né, o cenário está em construção e coisa do tipo, você usa o cenário da forma que você quiser, e você está livre para você tem a liberdade criativa de você criar o que você achar pertinente, né, de acordo com a sua história, até porque, poxa, foi uma história que ele narrou 15 anos aí, né, a Saga das Sete Virtudes, uma mesa de 15 anos, você não vai detonar assim à toa, né? Exato. E aí, muita coisa do que ele criou, eu, depois de ler, depois de sair ponderando e tal, eu saí esviocando no cenário e é isso. Uma outra coisa que, para quem leu aí o primeiro livro, eu vou dar só um pequeno spoiler, bem pequenininho assim, né? É só sobre um NPC, né, que é o Deus da Destruição, Salazar. Ele... No cenário existem os Quatro Esquecidos, que são 4 divindades que se revelaram num dado momento da história, e aí eles guerrearam contra o resto dos deuses, perderam e pararam. Isso não no livro, tá, galera? No cenário, na lore do cenário. E aí, esses deuses, como eles eram esquecidos, assim, ninguém que jogou no cenário sabia o nome deles, não sabia muito da história, sabia que eles tinham existido, alguns outros jogadores que tiveram um contato com essa história no jogo. E aí, um dos deuses era o deus da destruição, só que ele tinha outro nome que hoje não vem ao caso. Sim. Né? E aí, quando o Jeff ele colocou na história dele que tinha um antigo deus da destruição, que era o Salazar e coisa do tipo, e ele teve... Porque todo o conceito estético da divindade foi Jeff que criou. Esse bicho, esse antigo deus da destruição dele é melhor do que o meu. Eu vou colocar esse deus no meu cenário e acabou. E é isso agora. E aí Salazar virou o cânone do cenário, é um dos 4 esquecidos, e enfim. E é isso, né? Essa parceria de construções e desconstruções e reconstruções para que o cenário ele tenha todas essas referências. Mas, cara, eu acho que a construção de cenários, se eu falar alguma besteira aqui, me corrijam, mas eu acho que funciona muito dessa forma mesmo. Principalmente quando a gente cria em parceria com outra pessoa, né? Com outras pessoas. A gente tá criando um cenário aqui no Crônicas também há algum tempo. E a gente vê como é difícil a gente alinhar
todas as ideias, né? Então, porque o que acontece, geralmente? Eu vou colocar o exemplo aqui do Crônicas, né? A gente está criando um cenário de fantasia medieval muito, muito com essa intenção de... não, já que a gente tá... a gente vai transmitir uma live de RPG, vamos fazer num cenário próprio, para não ter problema, né? Com direitos autorais no futuro, enfim. E aí vamos criar. Só que, cara, como a gente tá criando em parceria, acontece muito de tipo, eu gosto de ter muitos deuses no cenário. Acho legal, acho interessante a intervenção dos deuses. E aí eu já tenho outra pessoa no grupo que faz, eu não curto muito essa parada de deuses e tal. E aí como é que a gente faz pra ajustar? E aí a gente tem que ir conversando pra chegar no meio termo que agrade e que fique coerente também, né? Porque não adianta nada a gente só pegar uma peça de um cenário, pegar de outro cenário, fazer uma mistura e no final das contas não ter coerência nenhuma, né, Jeff? E aí eu já queria entrar aqui e fazer essa pergunta já mais abrangente. Como é que a gente faz, o que a gente pode fazer, na verdade, para fugir desses clichês que a gente vê tanto em cenário, né? Então, por exemplo, o meu cenário precisa ter deuses? Ou eu posso utilizar de alguma outra coisa para suprir essa necessidade? Ou existe essa necessidade realmente de ter deuses? Ou magia? Ou alguma coisa do tipo? Enfim, o que a gente pode fazer? E aí é o momento de dicas, né? Quais são as dicas que você daria para alguém que está começando a criar um cenário de RPG ou um cenário para ambientar seus contos, seu romance, mas não quer cair no clichê não quer que o seu cenário seja apenas mais um nesse mar de cenários que existe por aí? Passa. Eu vou dar minha opinião como mestre de RPG, né? Sim, total. Também como leitor, né? Uma vez que a gente costuma ler diversos cenários e ambientações, e também como alguém que tem construído o novo, né? Tem feito do que já existe, da invenção para a inovação. Sim. Algumas pessoas, quando leem, por exemplo, o livro Sete Virtudes, eles encontram muitos elementos. E aí encontram orcs, encontram elfos, encontram vários elementos que nos outros cenários costumam ter. E uma das coisas que eu vi as pessoas falando não era no sentido de clichê em si, mas no sentido de nostalgia. Pela forma que era apresentada, ou seja, era o mesmo produto que se tem nos outros cenários, mas com uma apresentação diferente, uma pegada diferente, né? Eram os elfos não só que perderam o seu reino, mas que estavam aguardando o grande chamado, né? A linhagem sanguínea dos Meliamines surgir e o chamado das armas acontecer novamente. Então, eu penso que na criação de mundos, o primeiro passo é você começar em camadas. Primeiro, você vai ambientar o seu cenário como você costuma ambientar qualquer tipo de cenário quando você está lendo, qualquer mesa de ambientação. Tem elfo, tem quais são as raças, quais são os lugares. Depois que você monta todo esse processo, você vai encontrar o tempero da coisa, né? Mas o que me chama a atenção nesse lugar? O que é diferente? O que é o diferencial? É a magia que é caótica aqui? São as intrigas entre as raças? Há algum problema político em especial? São máquinas que existem no mundo medieval? Ou é um mundo futurista com uma tecnologia como o Shannara Chronicles mesmo, que eu acho fantástico. Você vê o mundo no futuro destruído e volta para a magia arcaica. Sim, né? muito então, massa. Existe muito esse ponto. Nesse sentido, não há como você deixar de trazer elementos comuns que não são clichês, mas que são necessários para o mundo naquela ambientação. Sim. Se é fantasia medieval, é muito comum você encontrar outras raças ou raças que a gente já vê. Agora, como aquelas raças se comportam, que talvez dê um apimentado diferente no que você construiu. Né? Como é que aquelas... São elfos mais altos que o comum, né? Já que a gente sabe que os elfos têm uma estatura baixa, né? São anões que manipulam a magia, né? Já que nós sabemos que a magia é escassa nesse tipo de raça, geralmente eles são mais ferreiros, nem forjadores. Ou a gente pode até, sei lá, extrapolar e pensar em elfos como Harry Potter trouxe, né? Aquelas criaturinhas pequenas e tal, né? Enfim, são coisas
diferentes que a gente pode ir colocando, No né? caso do Harry Potter, eu acredito que ali foi mais uma questão de tradução. Porque Sim, no próprio sim, Senhor dos Anéis, ele fala em alguns momentos dos elfos como gnomos, né? sim, E sim, aí, mas também é uma possibilidade de você ver uma raça totalmente diferente, como sim. no Artemis Fowl, que tem um anão grandão, né? E Verdade, verdade. aí tem um anão que é grande e o cara, como assim? Então, eu acho que essa parte da surpresa, do diferente, do diferencial, é que vai trazer um cenário único, um cenário assim atrativo para quem está querendo consumir. Sim. Eu acho que, assim, uma das coisas que mais me chamam a atenção num cenário, quando eu vou consumir, por exemplo, eu tô consumindo muito Tormenta agora. Eu vim descobrir Tormenta realmente. Eu posso dizer com tranquilidade que eu descobri Tormenta no começo desse ano. Basicamente isso, sabe? Finalzinho do ano passado para começo desse ano, eu assinei aquele Storytel, que é uma plataforma de audiolivro. E como eu não tenho muito tempo pra ler, principalmente os livros do Leonel, que são tijolos, né? Não é livro aquilo. O cara escreve muito. E aí eu disse, não, eu tava com A Flecha de Fogo, que foi o último que ele lançou dentro do cenário de Tormenta. Eu disse, bom, como eu nunca tinha consumido nada de Tormenta, eu vou, já que eu assinei essa plataforma, eu vou ouvir, né? Pra ver como é que é. E, cara, o que mais me chamou a atenção dentro de Tormenta e o que acaba chamando a minha atenção para qualquer cenário novo que eu venha consumir não é nem as criaturas, não é o cenário, não é o visual, mas sim as intrigas, sabe? Eu acho que é isso que vai mover a trama pra frente. Então, o que eu acho é que não adianta o teu cenário ter elfos muito bem elaborados, uma raça toda diferente de criaturas, se não existe uma história, uma intriga, algo que mova essa raça ou essas criaturas pra frente, né? Então, por exemplo, o que eu acho que eu poderia pensar, assim, quando eu penso em criação. Cara, eu tô falando isso porque eu tô criando também. Então eu tô me inspirando muito em algumas coisas. A gente pode também pensar, de repente, em como o nosso mundo real se comporta, né? Quais são as intrigas. Geralmente, quando a gente estuda história, a gente acaba entendendo muito mais como é que funciona essas intrigas políticas, né? Essas intrigas. E quando eu falo intriga, é conflito mesmo, né? Coisas que vão fazer com que a narrativa avance. A gente está, infelizmente, presenciando um momento bem complicado lá fora, né? Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E com certeza é um evento que vai entrar para os livros de história, com certeza absoluta. E não é se aproveitando de algo ruim que está acontecendo lá fora, mas se a gente puder tirar uma lição de tudo isso, é entender o que está acontecendo lá fora, por que os dois países estão em guerras, e tentar adaptar isso para o teu cenário. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que o que está rolando lá fora é um problema. Não é tão complexo, mas a gente sabe que não é algo tão simples de se resolver, né? Até porque se fosse simples já teria se resolvido. Então acho que uma dica bacana talvez seria justamente estudar um pouquinho da história, saber o que está acontecendo, o que já aconteceu no mundo, como é que as sociedades se estranham para entrar em guerra, né? Quais são os conflitos para que a gente possa trazer isso para o nosso mundo ficcional e fazer a narrativa andar. Eu acredito que até funciona por conta da identificação. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu li um livro recente que o cara adaptou a Segunda Guerra Mundial para um cenário de fantasia, fantasia medieval. Na verdade, foi um conto. Eu vou tentar indicar lá nos stories depois, que agora me fugiu o nome. E, cara, eu achei fantástico, porque ele colocou os elfos como os nazistas e os anões e os humanos como a tropa dos aliados, né? E só que, assim, tinha toda uma narrativa por trás, mas a base da história era basicamente o que aconteceu, né? Então, acho que isso faz sentido isso pra você, Jeff? Tipo assim, se inspirar em coisas reais? Faz muito sentido, né? E uma das questões que eu também posso até levantar é que é exatamente isso. O cenário ele pode estar focado em três coisas importantes.
do ambiente, e aí não é o que move a política local, ou as raças, ou a intriga entre elas que é importante, o foco é mais no ambiente fantástico, Sim, as sim. florestas inóspitas, ou uma ambientação muito forte, na política em si, entre as raças, ou em Sim. personagens específicos, onde o cenário ele não importa tanto, Boa. mas as famílias, né, os personagens em si, os heróis ou os vilões, chamam mais atenção e talvez sejam o escopo do teu cenário. O fato de aventuras reais, eu tenho mestres de RPG, inclusive, que quando a gente vai falar sobre RPG, eles quebram até o lance das regras em si do sistema, porque aquele cenário não seria assim, né? E Sim, eu acho que sim. a história específica, ela traz muito essa pegada da cronologia do cenário, de como funciona. E engraçado que em EK, quando eu estou escrevendo o livro, né, e estou no terceiro livro, Aham. mas desde o primeiro, eu sempre busco afinar todas as informações com o Igor. Por Sim. exemplo, existe um reino, né, que todo mundo sabe, em Tormenta. Você falou que conheceu Tormenta agora. Aham. Eu e o Igor conhecem Tormenta quando tudo era mato, né? Olha aí. Quando o negócio não tinha, eu fui pegar o livro de Tormenta 20 e fiquei perdido. Eu tenho que redescobrir Aham. Tormenta, porque na nossa época o negócio era diferente. Sim, Há sim. muitos outros Isso é, deuses e há isso é muitos outros dessa forma. lugares. Eu lembro de Moreania, quando se juntou a Arton, né, numa tentativa de parceria, e aí trazia um continente totalmente diferente, com uma pegada Sim. totalmente diferente. E aí, em Ekar, em Sete Virtudes principalmente, eu costumo buscar muito essas referências. Igor, eu preciso de um território bélico. E aí ele diz o território, ele diz o nome do rei, e eu crio a história totalmente voltado, utilizando esses personagens, como Brahma Kesakov, né, que para mim aparece nos dois livros e continua como um Sim. grande vilão. E outros lugares, inclusive. E quando você falou do lance da pegada de deuses, os deuses na minha história são muito fluentes. Aham. Eu acho que em todo capítulo algum deus ou outro é mencionado ou interfere diretamente ou diretamente. Sim. E graças a Deus em Ekar nós temos um panteão, né, com muitos deuses. No Graças primeiro aos livro, deuses. inclusive, eu faço questão de mencionar na página 100, por exemplo, quando eles estão conversando antes da guerra, ele pergunta, né? Mas quantos deuses existem? Quantos deuses podemos rogar? E ela diz: são muitos deuses, são muitos os que beberam da fonte divina. E aí ele vai dizendo: mas apenas 20 deles receberam poder o suficiente para ser chamados de deuses maiores. E eu trago a lista Sim, dos sim. deuses. Engraçado que o Igor está sendo pressionado, né? Porque o que a galera lê em Sete Virtudes pergunta assim: mas cadê o panteão, né? Eu quero saber do mundo desses deuses, qual é a crença, qual é o estilo deles, a imagem do deus. Inclusive, ele até começou aí a desenhar, né? Trazer as referências. Olha E eu aí, digo a Igor. ele: Igor, o pessoal tá cobrando. No próximo livro, Quando é que a vai gente vai sair o ver livro. isso aí, Igor? Falando, antes da questão do cenário em si, ordem, o que criar primeiro e coisa e tal, falando um pouco sobre essa história do Jeff, é assim, quando eu dei assim, né, a gente teve a conversa e eu disponibilizei o cenário para Jeff criar o Sete Virtudes, a única coisa que, assim, a única cláusula do nosso contrato não oficial foi, bicho, tu só não diz que o cenário é teu, que o cenário é meu. Na época, acho que o quê? 10 anos, já deve fazer uns 5 anos já. 4, 5 anos, eu só. Eu tô há 10 anos escrevendo essa porra e não diz que o cenário é teu, não, o cenário é meu. Só que eu, na minha pequenez humana, eu não tinha ideia de que o cenário ia tomar as proporções que tomaram. Sim, Né? sim. Inclusive sobre essa pressão que o Jeff falou. Né? E aí, quando o Jeff criou o livro, que eu fui lá para Maceió para narrar uma mesa lá, para prestigiar o lançamento do livro e tal, que eu vi toda aquela proporção desse bicho. Eu tenho que botar essa coisa pra funcionar, velho. Eu tenho que publicar. E eu estou na correria até agora com isso. Né? Mas, assim, é uma responsabilidade gigante.
Meio que agora ou publica, né? É desse jeito aí. E aí, falando um pouco sobre ordem e coisa do tipo, eu costumava dizer, né, há algum tempo atrás, que para você criar um cenário, você criava, assim, era mais por bem, você criasse geografia, esse tipo de coisa, que foi mais ou menos por onde eu comecei. Sim. Mas aí, depois de um tempo, eu cheguei à conclusão que não tem uma ordem para você criar um cenário. Você criar um cenário, seja para jogar RPG, seja para ambientar seus contos, não acho que tenha uma ordem. A ordem vai da necessidade que você tem de contar a sua história e como a história vai seguir. Você Sim. pode começar por uma cidade já com um reino estabelecido, uma sociedade estabelecida. Você pode começar por um Big Bang, você pode começar por um mato. Né? Eu acho que a ordem ela vai depender da sua necessidade. Eu, por exemplo, comecei a construir a geografia, uma cidadezinha, uma população pequena, que foi de onde começou tudo, né? Que hoje é a cidade mais importante do mundo, né? A cidade de Auran, ou Auran, vai depender da pronúncia. Olha aí. De quem esteja lá no mundo, mas é a cidade mais importante seria a Valcária de EK. Está longe de ser Valcária, mas numa comparação genérica seria isso. Sim, sim. E só depois, anos depois, que eu vim pensar sobre lore da criação do mundo, como o mundo surgiu, quem foi o primeiro que construiu ali do nada e coisas do tipo, né? Que é o Azekrimael. E assim, não foi eu não pensei, não, o mundo surgiu a partir de uma explosão cósmica, e aí, não, primeiro eu tive minha necessidade lá de construir uma cidade com a lore, com a treta para ser resolvida, e a partir dali o cenário foi se expandindo, né? E é o mundo que é hoje. Cara, acho então que tenha uma ordem, né? Vai da necessidade de cada um. Então, cara, isso faz muito sentido mesmo, assim. Eu também crio por necessidade, assim, sabe? A gente tá desenvolvendo o cenário e tal, e aí eu tenho a ideia, sei lá, pra uma divindade nova. E aí sabe, eu só coloco ela no conto e depois eu vou pensar como ela surgiu, quem é ela, sabe? Isso faz muito sentido, cara. Eu gosto desse conceito de... Eu, pessoalmente, né, gosto desse conceito de divindade, da divindade do divino, né, tratando Sim. ali mais diretamente com o mundo. Também porque eu tenho um interesse pessoal na nossa interação com o divino, na nossa interação com a sociedade, quanto seres humanos, coisa do tipo. Né? Não uma religião ou outra específica, mas assim, o que os grupos sociais têm em relação com o divino. E isso é muito presente em EK, isso é muito, muito presente. As divindades, elas são muito presentes. Elas interagem, não tanto, mas assim, elas interagem diretamente com as pessoas, com os mortais, elas interferem diretamente no mundo na medida do possível, né? Porque existe uma lei divina, existe um Deus da justiça que tem lá, que tenta manter a bagaça lá em ordem, mas assim, os deuses, eles são bastante influentes no mundo, num contexto geral, né? Cara, então talvez fique... Os ex-deuses, né? Salazar tá aí pra... Olha aí. Então talvez fica mais uma dica aí pra galera que tá começando a escrever, começando a criar o seu próprio universo, que é tentar colocar coisas que você tem um interesse já, né? Então, tipo, como você falou aí, Igor, que tem um interesse maior, um interesse pessoal mesmo, além da fantasia, né, em como a sociedade se comporta, em como a gente interage com as religiões, as divindades, enfim. E você trouxe isso pro seu cenário, né? Eu me interesso muito pela política, então, tipo, eu sempre tento trazer esse arquétipo pra dentro do cenário que eu tô criando. E aí, lógico, né? Cada um vai ter uma coisa que mais curte fazer, né? Que curte mais consumir, vamos dizer assim, e de repente adaptar isso para o teu cenário seja uma opção bacana, né? Sim, sim. Eu tô lendo um livro de um amigo, né? O Leonardo Bertanoli, beijo aí pro Léo, que é o Ascensão do Caos. O livro dele, o ponto de partida do livro dele é um navio pirata. Uhum. O ponto de partida do Sete Virtudes é o meio do nada, é o meio do gelo. Sim. É uma floresta gelada e, assim, você vai lendo o livro, no caso do Ascensão do Caos,
Você vai lendo o livro e, assim, a partir do meu ponto, de quem já tem um cenário, coisa e tal, o livro do Bertanello também foi um livro inspirado numa mesa de RPG. O ponto de partida da criação do cenário dele é um navio pirata no meio do mar. Sim. Saca? Então, assim, a necessidade dele foi aquele navio ali, né, no porto, na verdade, não no mar inicialmente. E a partir dali que o mundo ele se expande, ele começa a apresentar a cidade onde o barco está atracado, e a partir dali ele vai ampliando o cenário e você vai tendo a visão do cenário se construindo a partir daquele ponto. Então, a necessidade dele foi ali. A necessidade, não assim, né, não no caso da criação do cenário, porque o cenário é EK, mas assim, o ponto de partida de Jeff foi a floresta de Azadi, né, que é uma floresta gelada, um ambiente gelado e tal, no extremo norte do mundo. E aí, a partir da necessidade de cada um. Tipo assim, Você pode criar um cenário a partir de um presídio, a partir de uma cela de uma masmorra. Total, cara, total. É aquele negócio, né? Você criou o cenário e o Jeff apresentou esse cenário pra mais pessoas, vamos dizer assim, né? Então, tipo, na cabeça... Então, na cabeça da galera que consumiu o cenário através dos livros, primeiro, né? A construção do cenário na cabeça das pessoas vai ser através da ótica do Jeff, né? Então, tipo assim, pra pessoa que leu só o livro... o universo começou ali para aquela pessoa, né? Não necessariamente que ele realmente tenha iniciado ali, né? Você, Igor, como criador do universo, tenha pensado primeiro naquele ponto, mas pela narrativa começar naquele ponto, para aquelas pessoas, o universo está iniciando ali, né? Então, de fato, você pode iniciar em qualquer lugar, né? Eu acho que a dica principal é comece. Né? Independente de qualquer coisa. As coisas, né? Que a gente tem uma certa... eu tento entender EK de forma intuitiva. Sim. Né? Um pouco que eu converso com o Igor, e às vezes a gente se prolonga bastante em alguns momentos, assim, cidades, reinos, clima, coisa do tipo, mas o que eu tenho mais dificuldade é a questão da geografia. Que, por exemplo, quem geralmente está lendo o livro, ele vai começando a criar uma rota de cidades que o grupo está passando. Sim. Só que, às vezes, as cidades que eles passam, elas estão geograficamente, no EK original, em pontos totalmente diferentes. Sim. Né? E aí eu fico preocupado depois de quando surgir um mapa, e aí vai dizer assim, nossa, mas como é que o pessoal estava aqui? Enfim. Sim, mas um ponto também interessante para quem quer criar seu cenário e está com dificuldade, é você começar do fim para o início. Por exemplo, quais são as cidades mais importantes do seu reino? Né? Qual é o conflito principal, o plot twist daquele cenário? Sim. Né? E através disso você ir destrinchando o que poderia existir ao redor, né? Quais seriam... Se teu mundo vai ter mares, qual é o mar mais importante? Né? Qual é o mar mais revolto? Qual é a fera mais terrível daquele mundo? E aí eu acho que através... Muita gente quer começar e fazer logo tudo do início. Sim. Né? E isso é muito complicado. Quando eu pego o segundo livro e no final o Igor assina, né? Ele coloca uma frase: EK é fruto de mais de uma década de muito trabalho, dedicação e amor. Vê-lo narrado nas partes das virtudes me enche de orgulho e satisfação. Então, assim, não pense que você vai começar a criar um cenário hoje e daqui a 30 dias, né, a não ser que você seja um prodígio, porque é improvável, não é impossível, ele vai estar pronto. E o que é mais interessante é que, assim como as obras, os livros que a gente escreve, toda vez que você volta para o cenário, sempre tem alguma coisa que você vai encaixar, vai mudar aqui para se encaixar melhor, né, vai acrescentar ou remover. Verdade. Então, uma das dicas mais interessantes assim é que você teste o seu cenário, principalmente quem joga RPG, né? Sim. Coloca o teu cenário para teste, teus jogadores vão começar a criar uma ambientação a qual você não esperava, né? Ou se comportar de forma que você achava que seus personagens talvez não se comportariam, e dali você vai tirar NPC, você vai tirar lugares, você vai mudar estratégias, rotas, né? Vai construir em conjunto com o teu grupo, o teu cenário de campanha. Show de bola. Galera, eu gostaria de pedir uma permissão rápida. Para quem está escutando, me desculpem, pessoal, vocês não vão ver, só vai ver quem está assistindo. Mas, assim, tranquilo. Vou fazer só
Essa aqui é o tamanho da treta que eu me enfiei, galera. Eita, olha aí. O mapa já tá sendo produzido. Mapa de EK. Né? Normalmente a galera tá acostumada, enfim, né? Para quem conhece aí o perfil do Instagram, coisa do tipo, Sim. tá acostumado a ver a região chamada Costa Verde, que é só esse pedacinho aqui, sabe? Aham. Então, assim, É isso muita aqui, coisa, assim, muita coisa. é o mapa que tá lá no Instagram do cenário. Boa. Então, é um mundo gigante, né? O mundo é enorme e eu tenho uma satisfação no mundo. Talvez eu morra de velho aí, sem terminar de ter concluído. Ah, não, relaxa. Não. Mas é isso, galera. Comecem. Mas, cara, Relaxa que Tolkien morreu e deixou contos inacabados. Então, fica tranquilo quanto a isso. Mas, galera, foi muito bacana esse papo. Infelizmente, a gente não pode estender. Se deixar, a gente passa a madrugada aqui conversando sobre criação de universo. É um tema que eu particularmente adoro e muito provavelmente vou trazer novamente em alguma outra oportunidade aqui para o podcast. Vou falar mais sobre ele lá no Instagram do Crônicas. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí uma última mensagem para quem está começando a criar o seu cenário agora. E aproveitar também para deixar o jabá de vocês, onde é que a galera encontra vocês. Jeff, como que a galera faz para adquirir os livros? O momento é esse. Mais velhos primeiros, né? Olha aí. Eu sou mais novo, rapaz. Eu só tenho 25. Olha aí, pode ser por ordem alfabética também. Vixe Maria, então vamos lá. Aí você de novo. Bom, galera, como eu disse, como todos disseram aí, né, partam de algum ponto. Se vocês quiserem criar um cenário, seja para ambientar as mesas de vocês, seja para vocês escreverem os contos de vocês, partam de um ponto. Não adianta vocês terem várias ideias e vocês não colocarem em prática, vocês não porem no papel ou no bloco de notas. Né? Vocês têm que partir de acordo com a necessidade de vocês. Isso aí é um negócio que parece bem genérico, mas é porque é dessa forma. Sim. Né? Não é tão complicado. A gente tem aí uma gama de cenários absurdos, uma quantidade de cenários aí gigantescos, né? E cada vez vai vir mais. Mas porque é dessa forma. A gente precisa... Todo RPGista, duas coisas que todo RPGista pensou pelo menos em fazer. Já tentou fazer ou pensou pelo menos. É criar o próprio cenário e criar o próprio sistema. Eu tentei criar um sistema, desisti logo no começo, porque é horrível, matemática é absurda, é imoral. Fiquei só no cenário lá e, enfim. Mas é isso, galera. Exercitem a criatividade de vocês, leiam, assistam, joguem, ponham aí tic-tac para funcionar e percam a timidez, né, de não dar o pontapé inicial. Só façam, né? Só façam. Não pensa muito não, que se você pensar demais também, você trava. Exato. E sobre o jabá, bom, eu tenho aí meu perfil pessoal, né? Quem quiser conversar sobre RPG, conversar sobre qualquer coisa. Conhecer mais do cenário. Só no peçam Pix. Né? Quem quiser saber mais do cenário, eu tenho meu perfil pessoal, igorkurosaki.sd. Tenho o perfil lá do Crônica GK, né? Também lá no Instagram. O Crônica GK, @CrônicaGK. Eu posto pouco, mas posto algumas coisas sobre o cenário, algumas coisas sobre as mesas que eu narro. Atualmente eu estou narrando uma mesa chamada Garras de Dracaurian, que é uma mesa ambientada no reino de Dracaurian, que é o reino dos dragões. Então, os jogadores eles estão jogando com dragões, toda uma sociedade dracônica. É uma das coisas que eu me orgulho no meu cenário, uma das coisas que eu realmente bato peça e disse, não, isso aqui fui eu que... Porque é uma sociedade, é um reino só com dragões. A mesa tá lá no canal da D1, no YouTube. E, deixa eu ver, fora isso eu tenho um canalzinho aí no YouTube pequenininho que eu posto algumas coisas pessoais, vou postar coisas sobre RPG, posto coisas sobre jogos. É um canal para eu postar coisas sobre a vida, falar de política, de política, de música, de RPG, porque eu sou RPGista, de jogar videogame, que é o Sashimi Digital. Procura aí Sashimi Digital no YouTube, lá no Instagram também.
Show de E bola. é isso, galera. Mais uma vez aí eu agradeço. Espero que tenhamos aí muitas outras conversas e um abraço para todo mundo. Show de bola, show de bola. E aí, Jeff? Bom, galera, a dica que eu deixo para vocês é que nada é impossível. Às vezes existem coisas improváveis, né? Como diz aí nosso amigo Jack Sparrow. Mas o impossível quem faz é você, né? Você que cria a impossibilidade nas coisas. Eu digo isso porque eu mestrei por 15 anos na mesma mesa e depois de 15 anos eu imortalizei, né? Através de livros, eu estou indo para o terceiro livro. E aí quando perguntam como você fez, eu disse só escrevi. E aí vocês, principalmente que são mestres de RPG, a mesa de vocês, cada mesa de RPG é um mundo específico, é um livro específico que você pode criar, você pode tornar realidade. Então, já estou no segundo livro, né, lançado, indo para o terceiro. Espero fechar em 5 livros essa saga e aí ver as barbas grisalhas de Igor Kurosaki, né, ainda xingando, olha essa parte aqui. Mas assim, é isso. Meu nome é Jefferson Diniz, vocês me encontram no Instagram. Sobre o livro, eu tenho uma página também do Instagram, que é o @7virtudes, além das associações que eu faço parte, como @ACNerd, a ACNerd e @LRPG Clube Oficial. No YouTube, nós estamos com Nerd TV, onde vocês vão encontrar, inclusive, um trailer de 7 Virtudes, né? A gente fez um teaserzinho de 1 minuto e meio, se eu não me engano, de uma das partes do livro, e também vão encontrar aí espalhados por vários canais e resenhas 7 Virtudes, né? E um pouco dessa obra. E aí quero agradecer a participação, né, do Igor e do José Neto nesse bate-papo comigo também. E aí esse trio sempre que se encontra é uma novidade, né? Quero agradecer a oportunidade e estamos juntos para precisar. Então é isso, pessoal. Foi muito massa ter vocês aqui com a gente. Infelizmente o nosso tempo tá realmente se esgotando, senão a gente ficaria aqui por muito mais tempo. Mas é isso, saibam que o convite, a casa tá aberta sempre para quando vocês quiserem voltar, falar sobre outros temas. Com certeza haverão outros convites para vocês voltarem com outros temas. Mas é isso, pessoal, a gente vai se falando. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui no chat, que estava aqui interagindo. Infelizmente hoje não deu para ler muito, para interagir muito com vocês, mas a gente vai responder todas as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram e todos os links dos nossos convidados também vão estar lá nos stories do nosso Instagram, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Foi uma honra receber vocês aqui e é isso. Até mais e a gente vai se falando. Pessoal, tchau, tchau. Pessoal da live, pessoal que tá ouvindo a gente, pessoal do YouTube, valeu e até mais. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Valeu aí pelo episódio. Foi muito bacana, muito massa. A gente se vê no próximo episódio, beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau. É isso. Foi massa. Ué, você ainda tá por aí? Bom, então se você ainda tá por aqui, aproveita e se inscreve no canal. E se curtiu o episódio, não deixa de curtir aqui no canal também e compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai curtir o tema, tá bom? Então é isso, brigadão e até mais.